beleza? Sejam bem-vindos a mais um tema neste canal. E o tema de hoje é língua presa e língua solta. São duas coisas simples, parecem iguais, mas muito diferentes, que às vezes nós não conseguimos distinguir quando é que temos uma e quando é que temos outra. Então, sem mais rodeios, vamos começar. Afinal, o que é a língua presa? A língua presa é quando o paciente nasce com frênulo lingual curto. O frênulo lingual é este que fica aqui. Esta pele chama-se freio, é mais conhecida por freio. Então, quando este é mais curto do que o normal, dificulta que a língua movimente-se livremente na cavidade oral. Esta língua presa pode ser diagnosticado na maternidade durante no nascimento do bebê, onde o médico vai fazer o famoso teste da linguinha, onde pode diagnosticar e posteriormente encaminhar para o dentista. Mas se não for feito neste momento, não precisa preocupar-se, porque pode ser feito futuramente ou posteriormente com um pediatra, que é o médico que vai atender as crianças, ou um otorrinolaringologista, que é o especialista que cuida dos nossos ouvidos, da nossa laringe, faringe, etc. Ou ainda o fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo vai desempenhar um papel muito importante. A língua solta, como já disse, a língua presa é quando a língua fica presa do assoalho da boca. E a língua solta vai ser o oposto. A língua solta vai ser quando quando a língua interpõe-se entre os dentes, fica assim. Ok. Então, na língua solta, a língua fica flácida e o paciente, infelizmente, não consegue controlar os movimentos da língua. E a língua, ao invés de ficar assim, ela sai. Ok. Voltando no freio, na língua presa. Um freio anormal dos 2 aos 4 anos pode evoluir-se naturalmente de forma normal dos 8 aos 9 anos devido ao alongamento da própria língua. Nos recém-nascidos, a língua presa às vezes pode causar muitas dificuldades na amamentação, porque simplesmente o bebê não vai conseguir fazer a sucção do leite. Ao não fazer a sucção do leite, então ele tem dificuldades na retirada do próprio leite e automaticamente dificuldades na alimentação. Logo, o bebê começa a ter perda de peso. E à medida que a criança vai desenvolvendo, vai crescendo, então começa a criar outras dificuldades, como na deglutição, na respiração, na mastigação. Deglutição não é nada mais, nada menos que engolir a saliva. E no alinhamento da própria dentição. E principalmente dificuldades na fala. Sim, dificuldades na fala. Aqui em Angola existe um mito onde diz que a maior parte dos pacientes que vão aos hospitais, aos consultórios de odontólogo, quando chegam, dizem: ai não, a minha criança não está a falar. Não, esta é uma ideia errada que existe no meu país. A criança, quando tem o freio, tem a língua presa, não deixa de falar completamente, mas sim tem dificuldade na articulação de alguns sons e pronúncias, principalmente da letra L e da letra R e de outros fonemas. A letra R, o paciente, ao invés de dizer R, ele diz G. Temos um exemplo: ao invés de dizer maravilha, ele diz magavilha. Ao invés de dizer arara, ele diz agaga. Então, estes são alguns casos. E nos casos da língua solta, nós vamos ter o paciente a ter dificuldade em pronunciar a letra S e a letra Z.
Então, ao invés de dizer sim, ele diz sim, sim. Ao invés de dizer assado, ele diz assado, assado. Será que você tem um amigo assim? Então, se você tem um amigo assim, é melhor que ele vá a ter uma consulta com um dentista. Existe tratamento para ambas? Sim, claro que existe tratamento para ambas. Vamos começar pela língua presa. A língua presa, nos recém-nascidos, pode-se fazer uma frenetomia ou uma frenectomia ou uma frenetomia. São cirurgias pequenas que feitas, o paciente depois pode ir para casa. Em alguns casos é necessário suturar, em outros casos não é necessário suturar. E na fase adulta, existe mais probabilidade de reverter a situação na infância. Se o paciente ainda não tiver dificuldades da fala, show de bola. Mas se já tiver dificuldades da fala, só o corte não será suficiente. Então, vai ter necessidade, o dentista tem de ter a capacidade de saber encaminhar o paciente para um fonoaudiólogo, que este vai educar melhor, ensinar melhor e o paciente deixar de ter as dificuldades que tem na fala. E a língua presa, a língua solta. A língua solta não precisa de cirurgia nenhuma. Só devemos encaminhar, o dentista deve encaminhar para o fonoaudiólogo e este vai ver como é que está a musculatura e posicionamento da língua e indicar alguns exercícios que vai treinando o paciente para que já volte na normalidade e não tenha as dificuldades que tem em pronunciar as palavras. Agora, não somente as crianças têm esses problemas, os adultos também têm sim. Os adultos têm tido muito esses problemas. Então, se já tens um amigo ou uma amiga que fala distorcido, que tem dificuldades, aconselho a este paciente que vai ter com o dentista. Eu sei que em Angola existem várias pessoas que realizam a frenectomia, mas é de suma importância que os pais devam ter cuidado com isto, porque o vizinho disse, o tio disse que o meu filho tem freio, tem a língua presa, ok, mas deixa que o vizinho, depois de te dizer isto, deixa que ele encaminhe você para o hospital, para um dentista, porque quando ele faz o corte, somente o corte, não será suficiente se a criança já tiver dificuldades na fala. E o tio, ou o vizinho, ou o enfermeiro que nós encontramos no posto, não vai saber dizer que até aqui eu fiz a minha parte e daqui para frente tem que ir procurar um fonoaudiólogo, porque se calhar simplesmente ele não sabe que existe um especialista da fala. Então devemos ter muito cuidado. E nós, dentistas, também devemos ter cuidado nesses cortes. Às vezes é bom sempre trabalhar com um fonoaudiólogo para termos a certeza. Porque já tive muitos pacientes que vieram ao meu consultório e disseram que os filhos foram já cortados a primeira vez com 2 meses, aos 4 meses que foi cortado a segunda vez. E isto não é bom, não é bom. Então devemos saber, tem ou não tem? Como é normal, como é anormal. Porque quando o paciente vem ao consultório, quando uma mãe traz a sua criança ao consultório e diz assim, doutor, o meu filho não está a falar. E nós temos que perguntar, mas quanto tempo tem? Porque às vezes existe muita ansiedade para que o bebê fale. Mas nós temos que entender que tudo na vida é uma etapa. Temos a etapa de começar a falar, de começar a comer, de os dentinhos começarem a crescer. Tudo tem etapa. Então, o bebê com 3 meses, o que é que ele vai falar? Não fala nada.
Um bebê com 8 meses, existem palavras que ele vai falar e existem palavras que não falam. Agora, se uma mãe vem e te diz assim, ô doutor, ô enfermeiro, o meu bebê tem 9 meses, tem 1 ano, mas ainda não fala. Então, o enfermeiro, o doutor, tem que ter a capacidade de dizer, vamos fazer o teste da linguinha. Depois de fazer o teste da linguinha, detectares que tem um freio, uma língua presa, por favor, colegas, não diga à mãe que este é o motivo que faz com que o seu filho não fale. Não. Seja claro e diga ao paciente, olha, ele tem sim a língua presa, mas isto não é o motivo que faz com que ele não fale. Se fosse isto, ele falava, mas teria dificuldade em pronunciar algumas letras. Assim de fácil. Porque quando nós concordamos, ele não fala é porque tem a língua presa, vamos cortar e ele vai voltar a falar. E depois tu fazes o corte, o paciente, a mãe, depois de alguns meses ou alguns anos, traz o paciente de novo e ainda diz, doutor, meu filho continua a não falar. E vais dizer o quê? Não, já não tem língua presa. Então o que será? Já não sei. Porque o mesmo doutor também não sabe que existe o especialista da fala e não vai saber como encaminhar o paciente. Bom, pessoal, o tema de hoje este foi o tema de hoje. Espero ter ajudado em alguma coisa, ter esclarecido aqui algumas dúvidas. Em questão de dúvidas, deixam nos comentários se esse tema ajudou, tem algum caso. Se aumentou, se esclareceu, tem algumas dúvidas, se inscreva no canal, não deixa de se inscrever no canal, deixa muitos seus likes, eu sou nova, estou a começar agora o canal, vamos criar uma família aqui e diga de onde me estás vendo. Não esqueça de ativar o sininho para que o YouTube envie todos os meus vídeos e assim não percas nenhum vídeo aqui da doutora do povo. Tchau, um forte coração, X coração para vocês. Se inscreva no canal,